Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Lima, sou professor. Estou aqui na Casa das Letras. Hoje é 16 de junho, né, 2021. São 14 horas e 18 minutos. Pois é pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso canal, no YouTube, canal do Francis James Lima da Silva, que é meu nome. Eu sou professor, né, como já falei, gosto de escrever e contar histórias, né. Bom, espero que vocês possam ajudar o meu canal, o nosso canal, né, que é o único canal de literatura de Floriano dedicado a promover a nossa literatura aqui do estado do Piauí. Se inscreva no canal, dê um joinha aí, porque aí você vai aumentar a possibilidade de a gente ter mais visibilidade de as pessoas que não conhecem a nossa cultura, a nossa arte, a nossa literatura de Floriano e do Piauí possam aí ter o privilégio aí de ficar mais bem informada com o nosso trabalho, com a cultura e com a nossa literatura aqui de Floriano, do estado do Piauí, tá bom? É importantíssimo porque esse trabalho é um trabalho que eu venho fazendo há mais de 10 anos, né, aqui na cidade de Floriano. É um trabalho de formação de leitores, não só de alunos, mas também de professores de língua portuguesa, né, da escola pública. Então, esse canal é um canal que é o único canal aqui de Floriano que tem como utilidade para os professores ter uma formação melhor para poder aplicar a literatura do nosso estado do Piauí dentro da escola pública, né? Porque se você não é daqui, de Floriano, não é do Piauí, deve saber que muitas pessoas aqui não têm acesso à literatura do nosso estado, porque a gente pouco publica aqui, entendeu? A publicação fica muito restrita à capital, e aqui no sul do estado muitas pessoas, por uma questão independente, publicam, mas é muito pouco, tá entendendo? Por isso eu criei essa biblioteca, Casa das Letras. Ela está ainda dentro de uma perspectiva virtual, porque é difícil a gente construir uma biblioteca. Eu estou ainda nesse projeto de poder fazer uma biblioteca para os alunos aqui de Floriano. Mas para isso eu primeiro estou precisando divulgar o meu trabalho virtual, tá bom? Para que vocês possam realmente ficar mais bem informado sobre o que está acontecendo aqui na cena da literatura de Floriano, né? Com seus escritores, tá bom? É esse que é o nosso papel aqui, é o nosso trabalho, tá bom? E espero que vocês possam nos ajudar. E nos ajudando compartilhando esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, aí na sua casa, tá bom? Bom pessoal, a gente está fazendo um trabalho com a literatura do Piauí, e para isso eu estou usando aqui o livro do escritor Assis Brasil. Assis Brasil é um escritor conhecido aqui no Piauí. Ele escreveu esse livro, A Poesia Piauiense no Século XX, né? E a gente está já há algum tempo já divulgando alguns escritores dessa antologia, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar o escritor Nogueira Tapeti, né? Nogueira Tapeti, vamos lá saber quem foi ele, né? Para a gente poder conhecer melhor os nossos escritores aqui do Piauí. Bom, Benedito Francisco Nogueira Tapeti, né? Pertence ao grupo não tão pequeno de jovens poetas que pagaram tributo ao chamado mal do século, ou seja,
a tuberculose e a poesia romântica. Como tal escola estética se prolongou por muitos anos de cambulhada com o parnasianismo e o simbolismo. Muitos poetas de alvorecer do século XX foram contaminados pelo tal mal. Nogueira Tapeti, que nasceu em Oeiras no dia 30 de dezembro de 1890, teve a sorte, embora tardia, de encontrar dedicados admiradores em seu tempo, depois que tiraram do ineditismo, em livro as suas melhores poesias. Arte e Tormento, edição de 1990. Reúne a maior parte dos seus escritos poéticos, um pouco de prosa e trechos de seu diário, quando o poeta estava em tratamento na Ilha da Madeira. Homenagem ao primeiro centenário de Nogueira Tapeti, o livro foi editado pelo Instituto Histórico de Oeiras e a Academia Piauiense de Letras, e é o bastante para o conhecimento de fato de um poeta notável, alinhado no que os críticos chamam de romantismo tardio, pois o próprio Castro Alves, morto em 1871, já representava a fase final da escola. A curiosidade em relação aos poetas dessa fase de transição, atropelo do novo século, escolas estéticas surgindo, é que adotaram o romantismo como sentimento e o parnasianismo como forma. Paradoxal em princípio tal posição, os poetas brasileiros do começo do século praticavam, por exemplo, a camisa de força do soneto parnasiano com o sentimento libertário e lírico dos românticos. E a essa regra não fugiu Nogueira Tapeti e seus contemporâneos poetas no Piauí, no Maranhão e no Rio de Janeiro, na província pequena e na província grande. Escapavam do epigonismo e pelo desvão do seu talento e de sua marca pessoal de linguagem poética. A atividade leica de Nogueira Tapeti, ou seja, fora da poesia, foi estudar na terra natal e se formar em Direito no Recife. E em breve está como promotor público em 1912 em sua cidade, disse Celso Pinheiro Filho, Interessante, Agora vamos ouvir um pouquinho do Celso Pinheiro, que é dessa geração aqui do Nogueira Tapeti, Diz, segundo Celso, fala o seguinte: foi a oportunidade de Tapeti reencontrar-se com os doutores e os poetas simplesmente boêmios de sua geração, que faziam serenatas até o alvorecer, Um pouquinho da história no início do século XX, Ainda se fazia serenatas, E por via das serenatas e as mesas dos bares que quase toda uma geração foi sacrificada. Homem que adquirira grande cultura, embora bem jovem, Nogueira Tapeti, ainda lecionou filosofia, psicologia e lógica, até surgir em 1915 os primeiros sintomas da doença. Retira-se para a Ilha da Madeira, onde sente melhora, mas acaba voltando para morrer na terra de sua infância, a fazenda Canela. Para se ter ideia dos preconceitos voltados à tuberculose, na época citemos Tito Filho, um dos apresentadores da obra Arte e Tormento. Agora vamos ouvir Tito Filho, dizendo sobre essa questão da tuberculose. Na época era uma coisa trágica, Aí Tito Filho fala: ao falecer, em 1918, a casa em que morava foi purificada pelo fogo. A rede, as roupas, os calçados, os papéis, tudo queimado. Nogueira Tapeti foi o primeiro ocupante, postamente da cadeira 15 da Academia Piauiense de Letras.
Você vê como o preconceito era muito grande, né, pessoal? Tuberculose naquela época era uma questão trágica, né? Não só para a pessoa, mas para a família também. Bom, passando de lado aí a história da biografia, um pouquinho da vida do Nogueira Tapeti, vamos para analisar um pouquinho um poema dele que eu achei interessante aqui. São poucos aqui no livro do Assis Brasil, mas tem um que eu achei interessante, né? Que já começa a mudar um pouquinho de cena, de fazer poesia. O Nogueira Tapeti, ele tem uma outra perspectiva desses poetas que eu venho fazendo leitura aqui com vocês, né? O nome desse poema chama-se Primaveril, né? Vamos ler? É tempo de partir para o campo, Maria. Vamos, que a natureza em festa nos espera. Na pompa da luz rebrilha a primavera, deslumbrante de sons, de aromas de alegria. Convalesce a floresta, a augusta ramaria, que o outono desfolhara, as cores recupera, e a jitirana em flor faz de cada tampera uma alcova nupcial perfumada e macia. Vamos, quando nós dois passarmos nos caminhos do côncavo do céu ao côncavo dos ninhos, hão em coro aclamar cada passo que deres. Vamos, doar e ser como eu sou, panteísta, a amar a natureza, a implacável artista que te fez a mais pura e a melhor das mulheres. Escrito em Oeiras, povoado de Canela, em 1917, né, do livro Arte e Tormento. Foi editado em 1990, né, comemorando a data do poeta. Bom, eu achei esse poema muito lindo, muito bonito. Poema, assim, muito natural, no sentido poético de fazer poesia, né? Fácil de ouvir. Agora vamos ver se torna fácil de ler, né? Pra gente poder entender um pouco a poesia dele. O que ele quer falar, né? O Nogueira Tapeti com esse poema, né? Primaveril, né? Acho que é primavera, né? Bom, na primeira estrofe ele fala assim: é tempo de partir para o campo, Maria. Vamos, que a natureza em festa nos espera. É na pompa da luz rebrilha a primavera, deslumbrante de sons, de aromas e alegria. Acho que aqui ele já começa a ter uma questão fundamental na poesia dele, a falar um pouco da natureza, buscando uma provável solução para aquilo que acomete a sua vida, a sua saúde, né? Até porque ele teve tuberculose, né? Mas aqui o poeta fala de uma coisa bonita, bem parnasiana, né? Da natureza, né? E fala muito bem, né? Palavras fáceis, tem um jogo de trocadilhos, assim, de falar com uma certa eloquência dentro daquilo do seu eu lírico, de como ele começa a ver a natureza de uma maneira linda, maravilhosa, né? Ele fala com palavras que eu nesse poema, depois de ler muito poetas aqui do Piauí, eu achei esse poema um dos melhores que eu já li. Por quê? Porque ele faz assim uma descrição muito boa daquilo que a natureza do meio
Parece que ele na época, no início do século XX, né, que esse poema foi feito em 1917. Então, o Piauí estava ainda em processo muito lentamente em desenvolvimento, né? Mas ainda tinha coisas bonitas aqui, né? Bastante bonitas aqui, apesar de ser um cerrado aqui, né? Mas existe florestas, matas virgens bastante aqui. Então eu acho interessante quando ele diz assim, é, é tempo de partir para o campo, né? É interessante partir para o campo, né? É, esse partir para o campo parece que é como se fosse uma fuga para ele, né? Ele encontrar algo que ele pudesse estar mais vivo diante da situação que ele perpassava, né? Da tuberculose que ele tinha, né? Isso parece que é um mal daquele século, né? Então, e ele continua aqui no segundo estrofe, fala uma coisa interessante. Convalesce a floresta, a adusta ramaria, que o outono desfolhara, as cores recupera, e a jitirana em flor faz de cada tampera uma alcova nupcial perfumada e macia. É interessante essa questão de ele já começa a sair um pouco da questão da natureza, dessa floresta que ele fala, mas ele já começa a entrar numa questão também do sentimento humano. Quando ele diz uma alcova nupcial perfumada e macia, né? Bom, o poeta também fala daquilo que ele sente, daquilo que ele realmente procura dentro de si rever um pouco do seu amor, né? Não só do seu amor próprio, mas do amor que ele prevalece na sua vida, né? Prevalece nos seus sonhos, né? Prevalece nos seus desejos, né? Eu acho interessantíssimo porque ele faz uma relação com a natureza e isso é maravilhoso quando o poeta tem essa brilhante ideia de ver essa alcova nupcial com a questão da, quando ele fala assim, que o outono desfolhara, as cores recupera, né? Então, nesse momento eu acho que ele tem uma felicidade de poder encontrar essa questão da poesia no seu estado mais sublime de poder expressar aquilo que ele sente, aquilo que ele vê, aquilo que ele realmente acredita que pode ser uma coisa mais libertadora dentro do seu ser, dentro da sua própria vida como poeta, né? Aí ele continua: vamos, quando nós dois passarmos nos caminhos do côncavo do céu ao côncavo dos vinhos, hão de em coro aclamar cada passo que deres, né? Quer dizer, já tem aí uma questão, parece que tem aí uma questão aí dentro desse da estrofe, um amor platônico, né? Com uma outra pessoa, né? Mas não é objetivo, né? Não chega a ser objetivo. É uma das questões que eu venho notando, não sei se vocês já notaram nas minhas leituras, que durante até agora você vê que esses poetas, assim como Nogueira Tapeti, nesse poema primaveril, eles não são objetivos, eles escondem os sentimentos, né? Parece, tem uma faceta romântica, tem, do romantismo, mas parece que alguma coisa subjetiva fica mais fácil falar de que falar de uma maneira objetiva o que ele sente, né? E é uma questão assim, parece que aí vem aquela questão sempre que eu fico falando aqui, que eu acho interessante, que é o mal-estar desses poetas ao falar sobre os seus
sobre os seus sentimentos, né? Parece que ele se esconde por trás de um véu que parece que não sai, parece que está ali atormentando, né? A dor, né? De um sentimento preso, né? E no final ele diz assim: vamos, tu há e ser como eu sou, panteísta, a amar a natureza, a implacável artista que te fez a mais pura e a melhor das mulheres. Então é uma dedicação realmente para uma mulher. Tem uma mulher aí dentro desse poema, só que não é uma mulher assim transparente no sentido poético de falar de uma maneira objetiva, mas tem alguma coisa assim, uma pessoa, uma, uma mulher bastante feminina, né? Uma mulher que ele realmente coloca e relaciona com a natureza para poder falar dela, entendeu? Mas de uma maneira bem subjetiva, oculta, entendeu? De uma maneira assim muito bastante sensível, né? Eu acho que é interessante porque ele vai se aprofundando, vai se mostrando e no final ele declara, né? Essa mulher dentro do poema, né? Bom, eu acho que aqui a gente pode finalizar um pouco da leitura e dizer que o Nogueira Tapeti ele também se enquadra dentro dessa geração desses poetas que a gente desde o início começou a ler aqui, né? Poetas que têm nesse início do século XX uma questão fundamental que é falar de uma maneira mais subjetiva, assim, entrar dentro da sua consciência para dizer o que sente, mas sem representar de uma maneira mais objetiva o que ele realmente quer dizer. Ele esconde, faz o jogo das palavras, né? Seus versos não são versos abertos, são versos fechados, né? Eu acho que isso mostra um pouquinho daquilo que a nossa poesia do século XX aqui no Piauí tem, né? Um pouco de niilismo, quer dizer, um sentimento ainda preso a essas escolas europeias do século XIX, né? Você vai ver depois, eu acho, depois a gente vai ver que com outros poetas que essa estética ela se rompe, se acaba, né? Mas até aqui Nogueira Tapeti, você vê que o poeta ainda é preso a essas questões mais ligadas a um sentimento que não é aflorado, mas não é dito de uma maneira objetiva, como eu venho estudando alguns poetas novos aqui do Piauí, né? Mudou-se muito de lá para cá. Depois vocês vão ver a relação de Nogueira Tapeti com outros poetas do século XX, já na metade do século XX. Você vê a diferença muito grande, né, da linguagem. Eu acho que isso que nos mostra um pouco da visão de mundo, do estilo de vida, do estado de espírito dessas pessoas que realmente tiveram a oportunidade de escrever nesse início do século XX, um pouco daquela época que estavam começando a literatura aqui no Piauí, no sentido assim de escrever poesia com um certo cunho mais próximo da realidade que se escrevia em outros estados como Rio, São Paulo, Minas, né? Mas mesmo assim os poetas ainda estavam dentro de uma perspectiva ora parnassiana, ora romântica. Ok? Bom, pessoal, é isso. Foi bom, né? Legal falar sobre poesia. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça, estamos aqui quase todos os dias durante a semana, fazendo o que é necessário. Promover leitura, promover literatura, para que o nosso estado do Piauí e a nossa cidade floriana possa ter um destaque aí diante dessas pessoas que estão nos assistindo e garantindo aí
a dignidade desses escritores que foram esquecidos pelo tempo. E a gente está recuperando, fazendo um resgate para que vocês possam conhecer melhor a nossa cultura aqui do estado do Piauí. Valeu? Muito obrigado e não esqueça, aqui tem cultura. Tchau.